Doutor Guilherme, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Sim, bom dia. Sempre à disposição aqui da Rádio Bandeirantes para a gente poder esclarecer os consumidores aqui do nosso estado. Muito obrigado. Se quiser acompanhar em áudio e vídeo, você entra no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Entra aí e acompanha a entrevista com o diretor executivo do PROCON aqui de São Paulo. Doutor Guilherme, eu queria entender como é que vai ser essa força-tarefa. Ela já está em campo, imagino, pela informação que foi passada aqui. Começou ontem essa ação. Ela prevê o quê? Porque, assim, há uma dificuldade que eu acho que é de saída já, que nós não temos tabelamento de preço, né? Para o combustível também. Como é que vai funcionar essa força-tarefa, doutor Guilherme? Exatamente, não existe tabelamento de preço, mas o que nós estamos fazendo no momento é a constatação de preços, né? E vamos chegar em aproximadamente 1.000 postos de combustíveis durante essa semana, para verificar qual é o preço posto, o preço afixado nesses postos durante este período. E a nossa ideia é, assim que a lei, né, que prevê esse reajuste aí nos tributos, ela seja aprovada, que a gente faça uma nova rodada de constatação, verificando se de fato houve uma redução por parte dos revendedores, por parte dos postos de combustíveis lá na bomba, e se isso de algum modo beneficiou o consumidor. Porque o ponto que tem se discutido é, todos têm que fazer a sua parte, né? A questão do ICMS não é a questão mais relevante para beneficiar o consumidor lá na ponta, com relação ao abaixo, né? A diminuição do preço do combustível, ainda mais como você bem colocou aí no início, temos uma política da Petrobras hoje atrelada à questão do dólar. Só este ano de reajuste acumulado, a gente tem mais de 30% na gasolina e mais de 68% no valor do diesel. Então, não me parece ser a questão do ICMS o vilão da história. Então, esse é um ponto essencial. Quer dizer, essa mudança, essa nova mudança da cobrança do ICMS, que foi estabelecida pelo Congresso e aprovada de forma liminar ainda pelo Supremo Tribunal Federal, ela deve zerar a cobrança do ICMS, né? Se for cumprido o que o governo federal diz, que vai ressarcir os estados, enfim. Como é que o senhor vai fazer? Os pesquisadores, os fiscais estão na rua para verificar o preço que está sendo cobrado hoje e depois vão comparar assim que essa nova taxação, ou assim que o ICMS deixar de ser cobrado dos postos, é isso? Vai ser essa comparação do que estava sendo exercido antes com o que vai ser cobrado depois? Exato. A ideia é justamente essa. Então, a gente só está por hora fazendo a constatação dos preços que estão sendo praticados para os diversos combustíveis dentro dos postos de combustível, e assim que aprovada a lei, né, que tenha ali o seu patamar de redução de cobrança de ICMS, nós vamos voltar a esses postos de combustível e verificar se de fato essa redução vai chegar lá na ponta para o consumidor. Porque existe um outro receio ainda, né, de haver a redução do tributo e não houver esse repasse ao consumidor lá na ponta. Então, aí, de fato, a gente houve, né, uma diminuição do imposto cobrado, mas não houve efetivamente uma entrega disso ao consumidor. Então, a ideia da nossa força-tarefa é se certificar de que a redução do tributo irá chegar ao consumidor. Ainda, né, que não seja num valor considerável, mas que esta redução seja efetivamente entregue ao consumidor. Agora, o ponto que tem que ser colocado e analisado foi como você bem observou, é a política pública hoje que se estabelece com relação ao preço do combustível, está atrelado ao dólar, né? Essa política precisa mudar para beneficiar o consumidor de um modo mais efetivo. Agora, o senhor não acha que essa redução do ICMS pode não ser sentida mesmo? Né? Vamos considerar, é lógico que tem dono de posto que extrapola, que aproveita esse momento de instabilidade para enfiar a faca, tem tudo isso também, né? Tem tudo isso. Mas o senhor não acha que mesmo o dono do posto de gasolina que quiser ser rigoroso, honesto, justo, pode ser que ele não consiga baixar o preço? Eu digo isso porque, para além do ICMS, nós temos os aumentos que têm sido sucessivos por parte da Petrobras. Não, o mais recente da semana passada, 5,18% da gasolina e 14,26% no diesel, né?
O senhor não acha que simplesmente pode ser diluído? Esse refresco que viria sem o ICMS pode simplesmente não existir? Exato. Mantendo esta política, mantendo, né, esta quantidade de reajustes excessivos, né, com relação ao preço do combustível, de fato será um refresco ao consumidor, te diz um voo de galinha, né, não vai muito longe. Né? Então, na semana que vem outro reajuste, né, de mais 8% na gasolina, mais 14% no diesel, já acabou ali a sensação de qualquer diminuição. Então, enquanto essa política macro não for resolvida lá na Petrobras, dificilmente o consumidor terá uma vantagem, né, terá uma sensação de benefício de fato importante, que mude a vida dele no dia a dia. Então, mas aí ficou a impressão que essa parafernália toda anunciada pelo governador, dessa força-tarefa envolvendo o PROCON, ela é simplesmente para mostrar que, olha, tá vendo, os governos estão certos, não é o ICMS que é o vilão. Parece que é isso só, porque, assim, por esse raciocínio, que o senhor concordou comigo, é provável que nenhum dono de posto vai ser punido. É possível que se chegue à conclusão que a fiscalização não tem o que fazer. Não fica essa impressão de que é só para dizer, tá vendo? Eu já tinha dito para vocês que não era o ICMS o vilão. Então, eu não sei que tipo de benefício essa força-tarefa pode trazer para nós consumidores. Não, ela trará o benefício de entregar ao consumidor, né, o mínimo que tiver de redução com relação à redução de ICMS. Então, ao mínimo que for estabelecido, for aprovado pela lei, a ideia do PROCON é que, ainda que seja pouco, que isso seja entregue efetivamente ao consumidor. A questão existem políticas macros, né, envolvidas, né, que podem gerar ali outros reajustes do preço desses combustíveis e, de fato, o consumidor perder a percepção dessa efetiva redução neste momento. Né? Então, a força-tarefa determinada pelo governador aqui do estado de São Paulo tem por objetivo garantir que, ainda que pouco, essa redução, que ela efetivamente seja entregue ao consumidor. Então, a ideia é que o consumidor, sim, tenha um ganho. Agora, não adianta, com a redução do ICMS, na sequência virem 3, 4, 5 reajustes da Petrobras com relação ao preço do combustível, que aí, de fato, esse esforço todo não será percebido pelo consumidor. Então, mas desculpe pela insistência. O senhor concorda que é bem possível que depois dessa fiscalização toda, o PROCON não consiga, não que o objetivo seja punir, mas não consiga de fato identificar se houve abuso por parte dos postos? O senhor concorda que vai ser bem difícil o PROCON perceber algum tipo de abuso, de excesso por parte dos postos? Olha, a questão ela é mais matemática no momento, né? Então você vai até o posto de combustível, verifica o preço, né? Com isso você consegue destrinchar a composição daquele preço, havendo a redução do ICMS, a gente vai verificar se isso vai ser repassado para o consumidor. Né? Numa maior ou numa menor medida, a ideia dessa força-tarefa é que seja repassado aos consumidores o desconto que será concedido. Né? Então, terá efetividade a ação. Se fosse para ser uma ação não efetiva, certamente ela nem seria deflagrada aqui, movimentando à toa a máquina administrativa. A ideia é justamente o contrário. Por menor que seja, né, o benefício, o impacto ao consumidor, ele será entregue. Agora, o PROCON é um órgão que fiscaliza a lei. Né? Enquanto a lei determinar que os reajustes podem ser atrelados ao dólar, podem ser feitos do jeito que está sendo feito lá na Petrobras a todo momento, como órgão de fiscalização, não pode ser feito muito mais coisa. De fato, o que tem que ser mudado é a política implementada de preços, que, aliás, essa seria uma boa discussão para ser travada lá no Congresso Nacional. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o diretor executivo do PROCON aqui de São Paulo, Dr. Guilherme Farido. Doutor Guilherme, qual é o tamanho dessa força-tarefa? Como é que ela funciona na prática? O pessoal sai pela manhã, vai fazendo o levantamento. Essa fase inicial de coleta desses preços de partida, essa fase inicial vai até quando? Então, primeiro, quantas pessoas estão envolvidas nessa operação? Olha, estão envolvidos servidores da Fundação, tanto aqui do Estado, tanto aqui da capital, quanto dos núcleos regionais que a Fundação possui no Estado. Né? Atualmente, a Fundação PROCON ela possui 550 servidores, aproximadamente 280 servidores se dedicam exclusivamente à atividade fiscalizatória. Então, esse pessoal está nas ruas, fazendo a constatação de preços,
e essa ação deve durar durante esta semana, enquanto a gente avalia a questão da publicação da lei, sanção da lei pelo presidente da República com relação à questão do ICMS. Assim que a lei for publicada, nós faremos uma nova rodada de constatação, verificando o impacto disso direto ao consumidor no preço dos combustíveis. Então, a ideia é que esta ação ela prossiga durante esta semana, que é quando há previsão aí da lei ser sancionada pela presidência da República. Os senhores trabalham com alguma margem, assim, a partir de que índice o PROCON vai considerar que não houve repasse? Dá para ter um cálculo? Eu imagino que não, porque os senhores devem estar encontrando preços diversos, né? Então não vai ser uma tarefa das mais... Vai ter que ter um matemático de plantão aí para auxiliar esse trabalho todo, né, doutor Guilherme? Exatamente, né? Cada um tem a sua liberdade de fixação do preço, né? Então, a ideia que se tem inicialmente é verificar o impacto que a redução de ICMS terá, né? E se o posto está cobrando, né, ainda esta diferença de ICMS, ou o posto também tem a sua liberdade financeira para cobrar mais, se for o caso, né? Então, a gente não está falando aqui de preço abusivo, né? Olha, aquele preço específico é abusivo. Mas a gente está verificando se houve a redução ou não com relação ao valor do ICMS. O posto não vai poder dizer lá que, olha, esse valor está sendo cobrado por conta, né, do ICMS, desse percentual do ICMS. Ele pode cobrar por outra justificativa. Olha, estou aumentando minha margem de lucro nesse momento e tudo bem, né? Não há o que ser feito. Agora, o que a gente quer medir de fato é o impacto. É um mercado com muita concorrência e que o centavo que é cobrado faz diferença para o consumidor. Então, a gente acredita, sim, né, que haverá, ainda que num primeiro momento, alguma redução de valor que beneficie o consumidor. Guilherme, acho que é a primeira vez que a gente está conversando, é um prazer. A concorrência entre os revendedores, os donos de postos, é bem grande, né? Então, não dá para brincar muito com margem de lucro, né? Então, isso aí está descartado. Se vai haver ou pode haver problema com a distribuidora. Você acha que vai ter algum dono de posto que vai ser punido? Aliás, eu não perguntei para o doutor Guilherme, queria perguntar. A punição para o dono de posto que não cumprir essa nova legislação, ou seja, não baixar o ICMS, a punição para esse dono de posto vai ser qual, doutor Guilherme? Olha, a gente vai iniciar aí uma sequência de um processo fiscalizatório, né, e avaliar, né, eventualmente uma recomendação ou até mesmo uma aplicação da multa ao posto que efetivamente, né, não praticar redução do ICMS, porque pelo Código de Defesa do Consumidor está lá estabelecido que o aumento injustificado de preços é uma prática abusiva. Então, a partir do momento que você teve a redução do ICMS e não fez essa redução, você provocou um aumento injustificado de preço, é uma prática abusiva com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Mas estamos muito confiantes aqui de que pelo menos aqueles profissionais que trabalham sério, né, na área dos postos de combustíveis irão acatar essa redução que houver e repassar isso ao consumidor. Mas isso não acontecendo, a multa é de quanto? Olha, a multa é estimada com base no faturamento, então depende de cada posto de combustível. Tem uma margem, só para a gente ter uma ordem de grandeza? Não, depende muito de cada posto de combustível, né? Então ela é em cima do faturamento e a regra de aplicação de multa do PROCON, ela prevê vários fatores, né? Então isso precisa ser levantado em cada caso concreto. Entendi. Ô Zeca, então voltando com você, se você disse para mim que a margem de lucro não dá para brincar muito com ela, a concorrência é muito grande entre os donos de postos. Se acontecer isso da distribuidora, também não repassar toda essa redução do ICMS, você acha que é possível, na prática, pelo que você conhece do mercado, que o PROCON identifique algum dono de posto que esteja praticando valores indevidos? Você acha que isso vai acontecer, pode acontecer, Zeca? Olha, eu acredito que possa sim, viu, Agostinho? Pelo seguinte, olha, o PROCON em nenhum momento vai poder tabelar um preço do dono do posto. Nenhum momento. Porque o preço é livre no mercado, mas o doutor Farid foi claro. Ele pode ser livre, mas não pode ser abusivo, né? Então o PROCON vai trabalhar em cima do preço abusivo, do lucro abusivo, que eu acho que é o normal do PROCON trabalhar. Okay? O que me preocupa um pouco
é que, veja, se não se tomar cuidado e ver junto com o posto, então, como sugestão, viu, Farid, que o posto apresente mais de que uma nota. Quer dizer, que ele apresente as notas para vocês também, para que vocês tenham noção se a companhia repassou ou não a baixa do ICMS. Porque, veja, toda vez que o produto abaixa de preço, nós nunca recebemos a baixa integral. Sempre sobra 1 ou 2 centavos para o lado de lá. Ok? E quando sobe, a gente recebe o total. Quer dizer, ninguém sobe a menos. Por exemplo, agora, recente, essa é de agora. Subiu 14 centavos, deveria ter subido 14 centavos na gasolina, e nós recebemos em média de 17, 17,50, 17,5. No diesel era para subir 63, nós tivemos aumento de 70, 72. Então, o acompanhamento deverá, na minha visão, ser feito desde a distribuidora e com o posto junto. Por favor, faça a fiscalização dos dois, porque assim nós teremos uma condição muito melhor de atender o consumidor, não tem a menor dúvida. E aí, doutor Guilherme? É geralmente isso que é feito, né? Nas fiscalizações que o PROCON faz com relação à questão de preços, são solicitadas notas de compra e são solicitadas notas de venda daquele produto ao consumidor. Então, compra da refinaria e venda ao consumidor, justamente para que a gente possa verificar se houve uma redução efetiva do preço, né? E se isso foi entregue e foi repassado ao consumidor, de modo que a gente consegue um diagnóstico bem claro, né, de qual parte que não contribuiu, né, de que não obedeceu à norma legal. Então, essa é o trabalho que já é feito pelo PROCON, um trabalho com muita técnica, um trabalho com muita responsabilidade e que, inclusive, tem grande assertividade, né, no Tribunal de Justiça Paulista, aqui, mantendo-se as autuações do PROCON em média de 95%, o que mostra que é um trabalho muito técnico realizado pela Fundação PROCON, né, que faz a apuração dos fatos com muita clareza e muita precisão. Nós estamos conversando com o diretor executivo do PROCON São Paulo, doutor Guilherme Farido, e também com o presidente do Sincopetro, o Sindicato dos Donos de Postos, o José Alberto Paiva Gouveia. Eu estou achando vocês numa sintonia muito grande. Olha, até me emociona isso, para falar a verdade. Eu só quero saber o seguinte, vai cair o preço para nós, consumidores? Porque o PROCON vai fiscalizar, o mercado se organiza, a concorrência é pesadíssima, a margem de lucro está no limite, está assim, no mínimo possível. Vai baixar o preço para a gente, ô Zeca? Olha, Agostinho, primeiro eu queria dizer o seguinte, o nosso sincronismo é com o sincronismo de quem trabalha honesto. O PROCON trabalha do modo correto, junto ao revendedor, e o revendedor que trabalha honesto não tem o porquê ter preocupação com o PROCON. Desde que ele trabalha dentro da legislação, ele não tem nenhuma preocupação com o PROCON, nada, zero. Okay? Agora, quando você fala vai baixar o preço do consumidor, vai sim. Eu acho que esse valor vai ser repassado. Eu não vejo como o revendedor tentar ganhar nesse momento, porque se ele ganhar, ele pode cobrar o preço que ele quiser. Só que quem vai ser o fiscal dele não vai ser o PROCON, não. O fiscal dele vai ser o próprio consumidor. O consumidor vai fazer concorrência, o consumidor está aprendendo. Se ele quer um produto de qualidade, ele não pode procurar preço milagroso. Mas também ele não pode ter o cara que cobra 1 litro de gasolina 10, 15, 20 centavos, 30, 40 centavos mais alto. Então, o consumidor é o nosso grande fiscal hoje, dentro da categoria que trabalha honesta. Agora, o que me preocupa são os desonestos. Esses continuam fazendo coisas que não deveriam fazer em relação ao consumidor. Então vamos lá, Zeca, vai baixar o preço então. O anúncio foi feito agora aqui pelo Zeca no microfone da Rádio Bandeirantes. Ô Zeca, quanto que tá o preço? Aqui eu estava vendo pelo levantamento da ANP, o preço médio do diesel tá R$ 6,90. R$ 6,90. É isso mesmo, Zeca? Em torno disso. Eu não posso falar em preço, você sabe disso, Agostinho. Você fala em preço, eu concordo ou não, mas eu não vou falar em preço. Tá, não, então diesel R$ 6,90. Gasolina, preço médio R$ 7,23. Um pouquinho menos. R$ 7,20. É que quando a ANP faz o cálculo, ela faz nível Brasil. Sim. São Paulo é um pouquinho menos. Chega 7, pode ser? Em torno. 7. Então tá, então eu vou deixar de lambuja por 7. O etanol aqui tá 4,91. Perfeito.
Tá bom. Então os preços agora, ó, R$ 6,90 o diesel, 7 a gasolina, 4,91 o etanol. Vai baixar para quanto, Zeca? Vou dizer o seguinte, o que abaixar no CMS, você precisa ver os valores de CMS de cada produto e esse valor tem que cair na bomba. Se retirar o ICMS, esse valor tem que cair na bomba. Então, cada produto que você falou tem um valor de ICMS, ok? Em São Paulo, por exemplo, no etanol é 13,3. Não deve mexer muito, porque pode ser até 17. Então, não vai ter diminuição. Já é menor do que o número máximo. No caso da gasolina, no estado de São Paulo, é 27%. Então, vai cair em torno de 10%. Só pode ser 17%, então o ICMS cai 10%. No caso do diesel, não cai nada, também porque o nosso diesel é menor. Então, isso vai depender de estado para estado. O etanol vai baixar, a gasolina 10%, o diesel nada. O etanol quanto você falou? Não, o etanol não deve baixar nada. Não deve baixar pelo seguinte, porque baixar ou subir vai depender do usineiro e preço, né? No ICMS, o nosso ICMS é 13%. Aqui 13,3%. Se pode cobrar até 17%, o governo do estado não tem que abaixar nada. Mas não vai zerar? Não tem aquela história de zerar e o governo Não, zerar não. Zerar é outra coisa. Outra coisa. O que nós estamos falando agora é a baixa do ICMS. De 20... Tem estados que cobram 32% do etanol. Não, tudo bem, eu sei disso, mas você não acredita que vai zerar o ICMS, Zeca? No diesel, talvez. Tá. Bom, no resto, não. Então, mas veja só, se no diesel é 0%, gasolina 10% ICMS e etanol 0%, e nós já temos combinado um aumento de 5,18 na gasolina e 14,26 no diesel, tudo bem, eu entendi o seu raciocínio. Nenhum empresário vai cobrar o valor do ICMS que não existe mais, mas no preço que eu vou pagar no final mesmo não vai baixar. Agostinho, o que eu disse um pouquinho atrás agora, é que o que deveria baixar no preço que nós estávamos trabalhando teve de aumento agora. Então, o que você está me dizendo agora são o preço já com aumento. Então, veja bem, essa diferença do ICMS, ela praticamente some aí, vai voltar a ser o que era o preço no mercado. Não vai baixar o preço. Vai baixar agora, nessa semana, logo em seguida, mas é o mesmo preço que já era cobrado antes. Olha, desculpa. É muito barulho por nada, na boa. Nós vamos continuar pagando caro e não vamos nem sentir o cheirinho dessa redução do ICMS, infelizmente. E aí é isso, né? Difícil encontrar culpados para isso, né? Quer dizer, tem alguns aí, mas eu acho que nós não estamos no caminho de solucionar o problema e nem chegar próximo de algo parecido com uma solução. É a impressão que eu tenho, tomara que eu me engane. Queria agradecer a presença do diretor executivo do PROCON aqui de São Paulo, Guilherme Farido. Doutor Guilherme, se eu tiver mais alguma coisa para falar, por favor, fique à vontade. Tinha o PROCON sempre de portas abertas aqui a vocês, né? Sempre que formos convocados, estaremos aqui presentes para prestar os esclarecimentos aqui aos consumidores e a você, que é um grande parceiro aqui da Fundação PROCON. Legal. Ô Zeca, você podia dar umas dicas aí, porque você sabe uns postos picaretas aí que estão roubando o consumidor, né? Não faça isso com o seu amigo Zeca, porque na realidade é um assunto muito sério, Agostinho. Não, mas eu tô falando sério. Ué, essa parceria... Mas eu também tô falando sério. Não dá para dar um toque? Sabe o que acontece, Agostinho? Esse mercado é um mercado que, durante um tempo, ficou muito solto. Okay? Então, quando nós tivemos a liberdade, mudança de produto tabelado, proibição de novas distribuidoras, isso tudo era muito fechado. E, de repente, tiraram todas as proibições e falaram, agora se virem. Era um mercado que começou a nascer de novo, ele está se organizando aos poucos, okay? E a gente tem sérios problemas nesse mercado, seríssimos. Então, que está sendo tratado agora com legislações novas. Para nós aqui, né, do mercado posto de gasolina falando, essa legislação traz uma grande vantagem. Ela diminui muito o desvio de impostos. Okay? O governo vai ser surpreendido com isso. Porque se o imposto for todo recolhido na fonte, como está se prevendo, não tem mais o porquê fazer o transporte interestadual. Você imagina, por exemplo, São Paulo produz o etanol com 3, o nosso estado cobra 13,3.
O nosso estado vizinho, Rio de Janeiro, cobra 32%. Então, qual era o grande negócio que tinha? Você faturava para o Rio, se descarregava em São Paulo, ou vice-versa. Então, tinha um desvio de imposto monstruoso no etanol. Isso agora, com essa nova legislação, é capaz de diminuir bastante. Isso traz o quê? Benefício para o consumidor. Sabe? Porque, na realidade, veja, todo mundo tem que trabalhar no mesmo sistema. Nós não podemos trabalhar com um mercado que não recolhe imposto contra um mercado que recolhe todos os impostos. Sabe? Então, tem bombas novas vindo aí pela frente que vai evitar o consumidor ser enganado. Sabe? Bomba, você diz? Bomba de combustível. Sim, bombas de combustíveis. É. O que está para vir aí, Zeca? O que está para vir? Hoje você compra 20 litros e recebe 18. Essas bombas novas, isso não vai ser mais fácil. Não vai ser fácil de fazer isso. Né? Então você tem um produto adulterado hoje, você tem um produto que tem solvente, você tem diversos problemas no isso mercado. faz tempo, né, Zeca? Então, mas é isso que nós estamos lutando há anos, Agostinho, para tentar evitar que isso aconteça. Tá. Não, o PROCON é um parceiro. Veja, eu trabalho com o PROCON há muito tempo junto. Quer dizer, eu acho que o PROCON é um dos órgãos que nos defende. Apesar do revendedor achar que o PROCON entra para multar, e entra mesmo, quando precisar multar, eles multam mesmo. Okay? Mas ele é um órgão que sempre trabalhou com a gente, buscando um mercado mais honesto. Então, por isso que eu me dou bem com qualquer um, como me dava bem com o antecessor do Guilherme agora, como me dava bem com o antecessor do Guilherme. Sempre trabalhamos em conjunto com o PROCON. Tá certo. E trabalhou em conjunto com a Bandeirantes aqui também, você lembra, né? Também, muito, você sabe disso. Então tá bom. Deixa eu te falar uma coisa, esse negócio das bombas aí que praticamente impedem esse golpe da vazão do combustível, isso é para quando, hein? E vai ser obrigatório? Como é que vai ser, Zeca? As trocas começam, vai depender da idade das bombas, mas as trocas começam a partir do ano que vem. Julho de 2024 já começa as primeiras bombas a serem trocadas. E nós vamos ter um prazo para que se troque todas as bombas. Tá, e essas são a prova de fraude? Sim. Não dá para cabeças de bomba inteligente, né, que se comunicam com os órgãos de fiscalização automática, ok? Não tem como... Para você ter uma ideia, o consumidor vai acompanhar o abastecimento dele pelo celular. Então ele vai saber direitinho quantos litros gerou ali dentro, se passou os 20. São bombas bem modernas. É caro, o mercado está lutando. É caro para nós isso no momento, mas é uma saída para o mercado ficar mais saudável. Isso é uma verdade. Tá. Agora, isso é norma oficial ou é o próprio mercado que está adotando isso? Não, isso é uma norma do Inmetro, onde a gente vai ter que trocar as bombas pelo Inmetro. O Inmetro é que fez essa legislação. Tá. E só daqui a um ano, né? Não, começa. Né? Não é que vai ficar todo mundo, mas começa. Mas o que eu digo é o seguinte, Agostinho, é melhor começar devagar do que não começar, né? É que às vezes não começa nunca mesmo, né? E a gente vai sendo roubado até lá, né? Mas tudo bem, melhor... Eu só gostaria que esse Brasil... você vive num estado que, em relação a isso, é um estado maravilhoso. Ok? Nós temos aqui uma fiscalização muito maior. Você imagina se você estivesse conversando com pessoas do... Eu não quero nem falar de estado, não tem, com o resto do país. Nós temos dois países, nesse nosso setor, temos dois países. Um país composto por São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, e outro país, que é composto por outros estados. Okay? Então é um assunto que nos preocupa bastante. Tá bom. Zé Alberto Paiva Gouveia. Zeca, foi um prazer falar com você mais uma vez. A gente vai conversar muito ainda, tá bom? Tá bom, Alcinho. Um prazer em falar com vocês e, Guilherme, um abraço para você também, viu? Ele já foi. Mas eu falo muito obrigado em nome dele, tá bom? Abração, Zeca. Pronto. E aí, olha, ouvimos os dois lados aí, né? Tem mais gente para ser ouvida também. Mas eu queria destacar só essa história de que as distribuidoras precisam ser verificadas também, né? O Zeca alertou para esse dado, que esse repasse dessa redução do ICMS, segundo o presidente do Sincoperto, pode não chegar no posto de gasolina, e aí o PROCON está prometendo que numa segunda etapa vai verificar também o cumprimento dessa nova legislação por parte das distribuidoras, o que é importante.
E vamos aguardar. Mas assim, eu não sei, eu acho que qualquer medida que pretenda fazer cumprir a legislação, pretenda defender, impedir que aconteçam abusos, isso é sempre bem-vindo, mas eu tô com a vaga impressão de que é muito barulho, bem intencionado até, mas que vai representar bem pouco no nosso bolso. Vamos aguardar.